Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, estamos mais uma vez e queremos aqui, Senhor, te agradecer pela oportunidade de mais esta vez, este dia, Senhor, a qual o Senhor nos concede. Aleluia, Senhor, pela noite, pelo dia amanhecido, fogo de vida, o dom da vida. Queremos do Senhor pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Ah, Senhor Jesus, nesta manhã, perante Ti, nós queremos nos apresentar, Senhor. Permita-nos, ó Deus, aleluia, entrarmos na Tua presença. Aleluia, Senhor, e pedir, Senhor, a sua santa e agradecer a sua misericórdia para conosco nesta manhã. Aleluia, Senhor, para com todas as vidas de tuas servas que aqui pode estar. Aleluia, Senhor, e aquelas que ainda irão entrar, Senhor. Nós depositamos, ó Senhor, nesta manhã, Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, porque Tu és o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, nesta manhã, Senhor, toma a primazia, Senhor, em primeiro lugar desta leitura, Senhor, da sua palavra. Visita os nossos corações, limpa, Senhor, que a sua palavra, Senhor, ela venha penetrar, venha adentrar, Senhor, em nossos corações, venha fazer o teu mover e que possamos aprender de ti, Senhor, nesta manhã, o que os céus têm preparado para conosco, que nada venha impedir todos os atrapalhos, barreiras, fronteiras, todos os impedimentos que queira, Senhor, atrapalhar, seja destruído, desfeito, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue nesta manhã, Senhor. Senhor, abre a nossa visão, abre nosso entendimento, para que assim possamos aprender, Senhor, já no término, Pai, da leitura do livro de Êxodo, logo mais, Senhor, em Levítico, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa as Tuas filhas que irão, Senhor, fazer a leitura, Senhor, dá entendimento, Senhor, que seja hoje o mover do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita elas, Pai. Ah, Deus de vitória, Deus de maravilha, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que és. Aleluia, porque Tu és o nosso tudo. Sem o Senhor nada somos, Pai. Mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Rendemos a Ti graças, Senhor. Te amamos e te adoramos, Senhor. Declaramos a Tua santidade, a majestade, a glória, a honra e o louvor somente a Ti, para todos sempre. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Oh, glória. Amém. Oh, glória, 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 glória. Como é bom estar na presença do nosso Deus, irmãos. Como é bom estar na presença do nosso Deus, porque Ele nos preenche, Ele nos faz nos sentirmos cheios e plenas da glória de Deus, né? Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu quero já tirar nossa foto. Vamos começar hoje pela foto, para a Ruth sair na foto, mesmo que seja dentro do ônibus. Glória a Deus, aleluia! Então abra suas câmeras, pega a sua espada e vamos tirar nossa foto. Glória a Deus. Glória, oh glória. Tônia, tá por aí, Tônia? Glória a Deus, né? Bom dia, paz. Acho que a Tônia não. Ai, aí. Desperta tu que dormes, mulher. Glória. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Eita, glória. Deixa eu colocar lá para ver. Peraí. Deus é bom, meninas. O tempo todo, Deus é bom. Louvado seja Deus. Aleluia. Ok, saiu todas nós. Belíssimas.
Pronto. Glória a Deus. Gratidão. Deus abençoe. Amém a todos. E vamos à nossa leitura para a glória de Deus. Quem sabe onde nós paramos? Levítico 15, versículo 24. Parece que é 24, 15. Tá muito parecido com Levítico, capítulo 24. Glória a Deus. Levítico 24. Ah, eu entendi. A gente leu do 15 ao 24 ontem. Não é isso? Vocês estão ouvindo essa música? Eu estou ouvindo, acho que é 24, 15. É das marcações que eu fiz aqui, dos textos lidos. Raimunda, você está falando? A gente não está ouvindo, não, porque a sua câmera está fechada. Acho que ela não está falando. Então, vamos todas ler. E está falando sim. Abra sua câmera. Ah, tá. Nós vamos para Números logo mais, né? E eu orei de Levítico para entrando em Êxodo, entrando em Levítico. Perdão aí, em nome de Jesus. Imagina, Deus sabe, meu amor. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele entende tudo. Oh, glória! Glória a Deus. Vamos dar início, Levíticos, capítulo 25 hoje. Glórias a Deus. Todo mundo respira fundo aí. Que o Espírito Santo possa vir nos dar sabedoria e discernimento nesta manhã para compreendermos a palavra dele. Fala aí, bem, fala aí na sua casa. Fala, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Levíticos, capítulo de número 25. A música de fundo tá muito alto? Tá bom, meninos? Tá bom? Tá baixinho? Não tá incomodando não, né? Tá bom. Se estiver incomodando, vocês me falam. Levíticos, capítulo 25. O ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano do descanso. Você e seu escravo e a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Seja bem-vinda, mamãe. Está no capítulo 25 de Levíticos. Agora a gente vai ler o verso 8. O ano do jubileu. Verso 8. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Esses 7 semanas de anos totalizam 49. Então, faça soar a trombeta no 10º dia do mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclame libertação por toda a terra a todos os seus moradores.
Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhe vendendo é um número de colheitas. Não explore um ao outro, mas temam a Deus, temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Olha que forte, gente. A terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém de seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os danos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele não poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu. Mas a casa dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgate das suas casas, nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade permanente deles. Se alguém do povo empobrecer e não puder sustentar-se,
Ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam a Deus, para que o seu próprio próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar-lhe a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o faça trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda que nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão a sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazer-lhes escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão um tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres do ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, minha mãe tá aqui na live. Eu queria tirar foto com ela também. Mãe. Mamãe. Deixa eu tirar foto da dona Henrique. Oi. Consegue tirar fotinho? Ah, tá. Tu já tirou, não? Eu tirei, mas a senhora não estava na foto. Ó, as meninas já estão câmera arrumando os cabelos. Pegando a Bíblia. Ó, a dona Ruth ainda não trabalha. Então, abre aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, gente, isso aqui é a história da nossa vida. Vocês não estão entendendo. Da nossa vida. Cadê? Jo, Edita, mamãe, Ruth, Antônia.
Só abrindo. Isso. Agora falta só Edívia e Dona Ruth. Já foi? Não, ainda não. Cadê? Vai ser nós todas juntas de novo? Ai, Vai, que pode bênção. abrir de novo. Vai ser todo mundo. Ruth. Jô. Vai, dos três. A Glória. Tá vendo? É porque a gente não deixa ninguém pra trás. A O Ruth, a Ruth. meu tinha travado, meu computador saiu, eu não conseguia voltar, desculpa. Ah, você saiu com a cara tipo assim. Ai, eu não tô conseguindo. Mas saiu? Tá É que eu aí. achei que não tinha saído. Ah, mas se saiu, então tá bom. A gente posta as duas. Dá uma olhadinha. Vê lá como ficou. Eu vou fazer dar um jeitinho de colocar você em. Capítulo 26 de Levítico. A recompensa da obediência. Vamos ouvir a senhora Tônia Cruz lendo para você. Tônia Cruz. Consegue ler para gente, Tônia? Sim. Eita, Glória. Então, vamos lá. Capítulo 26. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão.
Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguis. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas nossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e serei entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isso não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. E vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitareis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante de vossos inimigos. Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometerem contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração circunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da sua aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade.
visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Tá desligado o Peraí. teu áudio. Agora É, sim. vocês viram aqui quando o Senhor ele traz, né, falando da recompensa. Se você obedecer, tem todas as recompensas aqui, ó. Ah, não quer obedecer? Não. Peraí que vai ter o castigo também. E aí Deus não deixa ninguém ser pego de surpresa. Até mesmo na volta de Jesus Cristo, lá ninguém vai ser pego por inocente. Toda a terra saberá quem é Jesus. Todos terão a oportunidade de saber o certo e o errado. Isso é incontestável, né? Jesus disse que naquele grande dia não vai haver justificativa, porque o Senhor sempre deixou muito claro o certo e o errado, certo? Que nós possamos estar na primeira parte, recebendo a recompensa pela obediência, em nome de Jesus. Mas Deus é tão misericordioso que no verso 40 ele fala assim, ó, mas se confessares os seus pecados, ele sempre nos dá uma chance, né? Uma oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para ele novamente. Pode ler, por favor, 27. 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até de 70, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de um mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 70 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. Se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo do que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará.
Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se vender o outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu. E, no mesmo dia, dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-te-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, o campo da herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará. Mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus! Nós terminamos o livro de Levíticos. Cadê o glória a Deus de vocês? Eita, glória! Deus é Ô, fiel. glória! Tem que comemorar, gente. Tem que dar glória a Deus, porque nós concluímos mais um livro da Bíblia para a honra e glória do nome santo do Senhor, né? Obrigada, Tônia. Agora nós vamos ir para o livro de Números. Glória a Deus. Vamos lá. Números capítulo 1. Números capítulo 1. O recenseamento. Vamos ouvir. Vivi, você consegue ler hoje? Enquanto a Vivi aproxima-se, vamos ouvir a Andreia. Lê pra gente, Andreia, por favor. Números a partir do capítulo 1. Vamos tentar ler hoje até o capítulo 7, hein? A gente tenta ler 10 capítulos por dia. Nem sempre dá, mas se a gente conseguir, é melhor ainda. Tá bom? Vamos lá, por favor. Bom. Números 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima,
todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Então, convosco da terra da tribo, um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Miúde, de Manassés; Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os filhos das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles das tribos de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. 24. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, das tribos de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. 32. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, e das suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número do nome dos de 20 anos para cima, e todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, e todos os que podiam sair à guerra,
foram contados deles da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Dan 62.700. Dos filhos de Asser, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Asser 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seu pai. Assim foram todos contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Todos os contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados, versículo 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contará a tribo de Levi, nem tomará a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu, põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre os teus vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo o seu exército. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Glória a Deus. Quantas pessoas entraram no Egito? Da família de Jacó. Quem lembra? Eram 70, não era, Joana? Aproximadamente 70 vidas. Quantas vidas tem aí de homens? 613.550. Se eu estiver errada das vidas que entraram no Egito, você me corrige aí, Joana. Mas eu acredito que eram 70. Os irmãos de José, quando veio lá, né, de Canaã para ficar lá no Egito, eu acredito que eram 70 vidas. Olha como o povo se multiplicou no recenseamento. Pode dar continuidade. Só foi essa ficha que caiu aqui. Eu falei, gente, tem que falar isso. Números 2. A ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar.
E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os filhos foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas, a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. Versículo 15. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação como o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 40.500. Junto a eles, a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abinadã, filho de Gideone, e seus príncipes dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 72.700. E junto a ele assentará as suas tribos. A tribo de Aser, a Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados do exército pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Versículo 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar,
e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes serão dados em dádivas. Mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho tomado dos levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar do primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é desde o dia em que feri a terra do primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Versículo 14. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações contarás a todo varão de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Então, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari, e os seus nomes dos filhos de Gerson pela sua geração, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Amrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali, Muzi. Estes são os filhos das gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas, e a geração dos simeitas. Então, estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número, todo varão de idade de 1 mês para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será tabernáculo, e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e a geração dos Izarritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzerelitas. Estas são a geração dos Coatitas. Versículo 28. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas serão Elisafã, filho de Isuel, e a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares, os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, e terá a superintendência sobre que tem cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos Malitas, e a geração dos
Muzitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima foram 6.200. E os príncipes da casa paterna da geração de Merari será Zuriel, filho de Abial, e desculpa, no versículo 34. Os que deles foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo do oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para guardar dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma do número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em um lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em um lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas são meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujaram os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e aos filhos darás o dinheiro dos resgates, dos que sobejaram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e aos filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 4. Acho que dá tempo, né, de ler mais um? Acho que sim. Pode ler, pode ler. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: torna a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos,
e sobre eles estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesma estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, e sobre os seus ensineiros um pano assim. E com a coberta da pele dos texugos cobrirão e lhe porão os varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de pele de texugos, e porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pele de texugos cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos dos ministérios com que servem ao santuário, e porão um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre eles porão todos os seus instrumentos com os que servem os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, e todos os vasos do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas o santuário não tocarão, para não morrerem, que é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será azeite da luminária, e o incenso aromático e de contínua oferta de manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo que nele há, o santuário e os seus vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão, seus filhos virão, e a cada um porão o seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 22, Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pelo de texugos, que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Versículo 28. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, da tenda da congregação, e da sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até 50, contarás todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo o seu ministério, na tenda da congregação, as duas tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e todo o seu comprimento.
E como todo o seu ministério, contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão, príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Estes são contados das gerações dos filhos de Gerson e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor, e os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os que são contados das gerações dos filhos de Merari, os que contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus. Eu estava aqui Aleluia. analisando, escutando, né, a Andrea lendo, e o Senhor, sabe, testificou assim no meu coração. Cada um tem uma responsabilidade, né? Os coatitas e suas responsabilidades, os gersonitas e suas responsabilidades, os miraritas e suas responsabilidades, cada um tinha uma responsabilidade. Você já perguntou para Deus quais são as suas responsabilidades? O que estão, né, sobre a tua responsabilidade? E será que nós estamos fazendo aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade? Por exemplo, quem é mãe tem a responsabilidade dos filhos. Quem é esposa tem a responsabilidade do marido. Quem tem uma casa tem responsabilidade com as suas casas. Se Deus te deu uma saúde, você tem responsabilidade por ela também. Se Deus te deu uma empresa, você tem responsabilidade por ela. Se Deus te deu a oportunidade de ter um conhecimento, você também é responsável sobre esse conhecimento, de como fazer o reino de Deus avançar através dele, né? Que nós possamos, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor nos ajude a cumprirmos as nossas responsabilidades nesta vida, tá? E que nós possamos aprender com o Senhor, né? E assim, tudo tem um tempo certo nas nossas vidas, a gente não precisa querer passar por cima de ninguém e nem querer antecipar os processos. Aqui eu vejo, né, que Deus, o próprio Deus mandou Moisés fazer as contas, contar o povo. Mais para frente a gente vai ver também, né, alguém tentando contar sem estar na autorização de Deus. E o que Deus faz quando a gente tenta dar o passo que não é para dar.
Glória a Deus. E, ó, eu coloquei aqui em Gênesis 46, 26. A Bíblia lá fala que foram um total de 70 vidas, contando com os 2 filhos de José, que nasceram no Egito, tá? Então, era isso mesmo. Eram só 70 quando entraram no Egito. Mas a gente vê que aqui o povo cresceu e muito, né? Não, eu estava imaginando, assim, tem algumas cidades que tem 200 mil habitantes, 300 mil habitantes. Gente, eles eram de um país, né? Só entre eles, já não precisava de mais ninguém de fora. Eles tinham muita gente mesmo. Por isso que o povo tinha medo do povo de Israel, né? Porque eles não andavam só um, era aquela multidão invadindo que nem um formigueiro, né? Glória a Deus. Amanhã nós vamos ler a partir do capítulo 5. Vamos orar, gente, para agradecer a Deus. Obrigada às meninas que leram. Obrigada a todos que compartilharam. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, tá? Que o Espírito Santo possa trazer sempre o esclarecimento aos nossos corações e o entendimento da palavra dele. E enquanto eu estava lendo, eu senti fortemente de falar essa pergunta, né? Será que estamos cumprindo com as nossas responsabilidades? Que nós possamos ser autorresponsáveis com aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Possamos fazer exatamente aquilo que Ele nos confiou, e não de qualquer jeito, mas da melhor maneira possível. Amém? Vamos agradecer a Deus nesse momento. Eu quero convidar a pastora Iracema para fazer esta oração de encerramento, em nome de Jesus. Amém? E, ó, eu tô deixando gravado, viu? E eu também tô fazendo a leitura de Provérbios. Quem ouviu a leitura ontem de Provérbios? É um por dia, é uma jornada da sabedoria, né? É um por dia lá no canal do YouTube. Aí eu saio daqui, eu já vou entrar no canal do YouTube para gravar o Provérbios capítulo 2, que é um por dia, uma jornada de sabedoria. Você pode mandar essa jornada lá no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da igreja. Fala, gente, vamos ler a Bíblia para não morrer. Glória a Deus, amém? Eu não sei se a pastora Iracema pode orar nesse momento. Amém. Vamos orar e agradecer ao Senhor, amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta leitura de hoje. Obrigada, Pai, ser conosco a cada dia. Que teu Espírito possa trazer o entendimento para que nós não venhamos errar, que nós possamos aprender a tua palavra, Senhor, e viver de acordo com ela. Nos dê sempre, Senhor, sabedoria e entendimento de tudo aquilo que nós estamos lendo. Que o teu nome seja glorificado e que teu reino venha a avançar. Em nome de Jesus, obrigada. Nos despedimos na santa paz do Senhor. Senhor, que essa gravação, Senhor, que essa leitura possa chegar a muitas vidas, para que muitas pessoas possam conhecer o teu evangelho, Senhor. Entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a ti. O Senhor é dono de tudo e para ti é toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos. Obrigada pela oportunidade, Senhor. Amém. Amém, meninas. Como nós já tiramos as fotos, que Deus abençoe e até amanhã. Amém. Glória a Deus.